Glória a Deus. Gente amada, a paz. Teve gente que não falou a paz não vai chegar na sua vida. Olha que medinho, hein? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante da palavra de Deus? Em Naum, profeta Naum, capítulo 1, diz que Deus ele não toma o culpado como inocente. O que quer dizer? Quer dizer que mesmo que eu e você, nós sejamos filhos, nascidos de novo, a gente anda com Jesus, mas se em algum ponto a gente tropeça em algum mandamento que é dele, a gente vai colher malefícios porque desobedeceu naquilo. Não é só porque eu sou filho que eu posso fazer qualquer coisa que o pai não vai ver. Não é isso. A Bíblia diz em Hebreus 12 que o pai corrige o filho que ele ama. Então se tem coisa que a gente faz errado, a gente vai colher algum malefício disso porque está fazendo coisa errada. Não tem como chegar para Deus e falar assim: Senhor, mas eu não sabia. Imagina só, eu estou na Dutra a 160 por hora e o guarda me para. Marcelo lá, atrasado para entregar os queijos dele, está vencendo o queijo, ele acelera para chegar em Pinda, 160 por hora, palio weekend, quase saindo para-choque, aí o guarda para ele. Marcelão, você estava andando acima da velocidade. Ai, seu guarda, sabe que eu não vi, libera eu. Ele não pode fazer isso. Ele vai ter que multar porque essa é a lei. Do mesmo modo, nós não podemos alegar para Deus que nós não sabíamos e por isso fizemos errado. Ele vai virar e falar assim: mas quem mandou você não ler a lei? Quem mandou você não ler a Bíblia? Eu não posso chegar para o juiz e falar que eu não sabia. Ele vai falar: não, mas o Código Penal está liberado para você. Você tem que saber o que é errado. Por isso que Oséias fala no capítulo 4 que o povo morre porque falta o conhecimento. Então a minha intenção hoje é trazer um conhecimento para vocês, é ensinar a palavra. Hoje eu quero que vocês aprendam a palavra, porque Jesus diz em João 8, verso 32, todo mundo sabe que é a palavra que liberta: conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta a gente fazer um culto de libertação se você sair do culto sem saber da palavra, você não vai ser liberto de nada. Agora, o conhecimento de Jesus traz liberdade. O conhecimento de Jesus traz aquela sensação, aquela certeza de que eu sou salvo, que eu sou filho, que eu sei o caminho que eu devo andar. Por quê? É muita gente com eu acho, né? Eu tenho um horror. Eu acho isso. Não, eu acho aquilo. Com todo o carinho do mundo, mas o eu acho não interessa. Interessa é o que Deus diz. Menos eu acho e mais assim diz o Senhor. Um assunto, por exemplo, que é muito problemático nas igrejas é a consulta aos mortos, e é o que a gente vai falar hoje. Com a quantidade de religiões que existem, naturalmente ia surgir um negócio chamado sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É uma pessoa, por exemplo, que se diz evangélica, ela acaba fazendo coisas que tem mais a ver com a macumbaria do que com o evangelho. Do mesmo jeito que você vai ver um macumbeiro fazendo coisas de evangélico. Ou seja, a religião ela pega coisa dos outros. Isso se chama sincretismo religioso. E dentro da igreja, e eu quero falar igreja agora não católico ou evangélico, eu não me importo com placa. Eu quero que vocês aprendam a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está totalmente acima de placas. A Bíblia diz no Salmo 138 que Deus colocou acima de tudo a própria palavra. Então acima da igreja evangélica, acima da igreja católica, acima do que pastor fala, acima do que padre fala, está o que Deus fala. Então a gente tem que combater o que é heresia, não com achismo. A gente combate heresia com conhecimento da palavra. Quando alguém chega e fala para você: é assim, você fala: não, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz diferente, e eu fico no que está escrito, porque a Bíblia diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Para começar, para a gente entender, primeiro de tudo, nós temos que, sobre o ato de consultar aos mortos em si. Consultar os mortos em si, a teologia chama de necromancia. Necromancia é o ato de consultar os mortos, seja através de algum trabalho, né? Seja através de algum ritual, seja através de você tentar orar para alguém que morreu. Vou falar com a minha mãe. Eu não quero aqui ofender ninguém, a minha intenção não é essa.
mas nós temos que saber o que agrada ou não a Deus. Por mais que traga algum certo conforto, por exemplo, a minha mãe, eu não sei se todos sabem, eu vou fazer 30 anos esse ano, olha só, corpinho de 82. Gente, eu não sei muito como agir. Hoje eu cheguei no cabeleireiro, aí o dono do cabeleireiro lá, o pai do cabeleireiro falou: nossa, você tá gordo, hein? Eu falei: que isso, velho? Paz do Senhor primeiro, né? E aí eu saí de lá, passei na rua, achei uma amiga da faculdade: nossa, como você emagreceu? Eu falo: gente, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Saí de lá para comer uma salada, quase que eu parei no Burger King, já que eu tô magro, viu? Mas a minha mãe, ela, há 30 anos atrás, ela perdeu um filho. Meu irmão, Jorge Luiz, tinha 3 aninhos de idade, andando de bicicletinha, ele caiu na piscina e ninguém viu. Só foi ver depois que ele já estava falecido. Seria muito confortável, mas evangelho não é conforto, evangelho é confronto, evangelho é mudança. Seria muito confortável chegar para minha mãe e falar: mãe, Jorge Luiz está olhando por você. O Jorge Luiz está lá na glória, ou está em qualquer outro lugar que você queira crer, e ele está olhando por você, mãe, ele mandou dizer que está tudo bem. Aí ela: ele disse que está tudo bem. Só que isso pode até confortar o coração de alguém, mas não é o que a Bíblia diz. E mesmo que traga algum certo conforto, eu não posso ensinar mentira, porque a mentira é do diabo. Eu preciso ensinar a verdade, por mais que a verdade doa. Primeira verdade de todas é que não agrada o coração de Deus nenhum tipo de contato com os mortos. Não agrada o coração de Deus nenhum tipo de contato com quem morreu. Ai, Dani, que coisa horrorosa. Então vamos ler. Minha Bíblia está tudo caindo aos pedaços, gente. Ai, graças a Deus é a Bíblia e não sou eu que estou caindo aos pedaços. Bem que eu estou também, mas enfim. Deuteronômio, capítulo 18. Palavra de Deus, não é palavra de um pastor evangélico, é a palavra de Deus. Está escrito assim no verso 9, Deuteronômio 18, 9. Quando vocês tiverem entrado, isso aqui é uma palavra de Deus com o povo dele, vocês sabem, né? O povo de Israel caminhando no deserto, saiu do Egito, chegando em Canaã, beleza, aqueles 40 anos lá. Quando vocês tiverem entrado na terra em que o Senhor teu Deus te dá, não imite as abominações dessas nações. Olha como é que Deus trata. Ainda bem que eu não me importo muito com a opinião alheia, porque senão poucos têm coragem de pregar isso e eu não estou nem aí. Pode me odiar, porque eu estou falando que Jesus fala mesmo, não estou inventando. Essas abominações: não haja entre vós, ou não haja no meio de vocês, quem faça o filho passar pelo fogo, ou filho ou filha. Isso a gente não faz, graças a Deus. Pelo menos eu não sei de nenhuma pessoa em Taubaté que botou fogo no filho para Deus, isso eu nunca vi, graças a Deus por isso. Mas o povo de Israel fazia isso. O deus Moloque era um boizão lá, ele ficava com a mão assim, aí eles colocavam fogo debaixo da mão daquele deus, era uma estátua, né? E aí eles pegavam a criancinha e colocavam em cima da mão, fervendo, ficava batendo tambor até a criança morrer. Não, o povo de Israel fazia. Não haja entre vós adivinhador, adivinhos, nem prognosticador. Sabe o que é isso? É quem consulta horóscopo, quem consulta cristais, quem consulta as estrelas, quem consulta cartomantes. Nem feiticeiros, nem agoureiros, nem encantadores, nem necromantes, nem mágicos e nem quem consulte aos mortos. Palavra de Deus. 12. O Senhor abomina aquele que faz essas coisas. Então nós temos já, claro e bem descarado. É descarado ou descarado? É descarado, né? Descarado. Nós já temos descarado que Deus... É des ou diz, Michael? É des, né? Diz. Diz, se diz des. É isso. Está aqui descarado que o Senhor abomina consulta aos mortos. Aí vem as perguntas que as pessoas sempre fazem. Dani, então quer dizer... Vou pegar o Jorge Luiz de exemplo, meu irmão, tá? Dani, então quer dizer que o Jorge Luiz... Ok, a Bíblia diz que você não deve consultar ele,
Você não deve tentar falar com ele, você não deve orar para ele. Ai, meu irmãozinho que está aí no céu, cuide de mim. Por que eu vou fazer isso, sendo que o Senhor coloca o anjo dele para acampar ao meu redor? Por que eu preciso pedir para o meu irmãozinho, que morreu com 3 anos de idade, para cuidar de mim, sendo que Jesus diz, no Salmo 91, que aos anjos dará ordens ao meu respeito, para que eles me sustentem em todo o meu caminho? Por que eu tenho que pedir para o meu irmãozinho que morreu cuidar de mim, se a Bíblia me diz em Mateus 28, 20, que Jesus garante que estaria comigo todos os dias até a consumação do século? Mas Dani, ok, entendi que não devo consultá-lo, orar para ele, perguntar, já entendi. Mas será que ele está olhando por mim? Será, Carlinho, que meu irmãozinho lá na glória está olhando para mim? Vamos ver o que a Bíblia fala? 1 Timóteo, capítulo 2, eu quero que vocês aprendam as escrituras, vocês vão ficar fera. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2 fala assim, no verso 3. 1 Timóteo 2, 3. Isto é agradável diante de Deus, o nosso Salvador, aquele que deseja que todos os homens se salvem. Olha aí, Deus quer que todo mundo se salve, e que venham a conhecer a verdade. Olha, eu amo isso, conhecer a verdade, conhecer a Bíblia, as Escrituras, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Só existe um elo de ligação entre nós e as regiões celestiais, é o Senhor Jesus. Por isso que nós não clamamos a anjos, por isso que nós não clamamos a homens, nós não clamamos a mulheres, sejam santos, sejam santas, sejam parentes, sejam não parentes, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Qualquer oração feita para tentar alcançar a Deus, que não é feita em nome de Jesus, tem que ser absolutamente rejeitada, porque é contrária ao que a palavra de Deus fala. Estão entendendo? Vocês preferem culto avivado, né? Eu não sei se é avivado, perdão, eu sou chato, mas a Bíblia é muito legal. Segunda prova para vocês de que quem está lá não enxerga o que está acontecendo aqui. 2 Reis, capítulo 22. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 22. Vou provar para vocês que quem está lá não enxerga o que está acontecendo aqui. Eu vou resumir por causa do tempo, mas diz que o rei Josias era um dos reis de Israel. E a Bíblia diz que o rei Josias, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou durante 31. Olha só que interessante, verso 2. O rei Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou da lei de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Esse homem foi salvo? O que vocês acham? Pela descrição? Parece que sim, eu tenho com certeza que sim. Se ele andou de forma correta, se ele não desviou nem para a esquerda nem pela direita, ele agradou a Deus, assim como Davi, é um homem salvo. Mas olha que interessante o que acontece com esse cara. Verso 3. No 18º ano do rei Josias, esse rei mandou o escrivão Safã, disse assim para ele, verso 4: vai até o sumo sacerdote Ilquias, para que apronte dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual ele guarda na porta que juntaram do povo. Entregue nas mãos de homens designados, para que supervisionem a obra na casa do Senhor, para pagar aqueles que fazem a obra. O que estava acontecendo aqui? O rei Josias pegou dinheiro e falou assim: vai lá e paga para os pedreiros que estão reconstruindo o templo. Está acompanhando? Vai lá e restaura o templo, pinta a parede, coloca madeira onde está podre, a madeira, enfim, restaura. E ele deu dinheiro para arrumar o templo. Olha o que aconteceu. Deixa eu achar. Aqui, no verso 10. Então o escrivão Safã informou ao rei: rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E o Safã leu diante do rei. Que livro foi esse? Eu estou resumindo a história para não ficar lendo tudo.
Enquanto eles estavam reformando o templo, eles acharam o livro da lei. E qual é o livro da lei? Deuteronômio. Então, devia ter algum escombro ou algum móvel velho, e lá no meio eles acharam um papiro, né, que normalmente ou era papiro feito de juncos, né, que é o papel, o vegetal, ou era pele de ovelha. E ele pegou e trouxe para o rei: olha, achamos o livro de Deuteronômio. E o rei ficou super feliz. E ele falou assim no verso 10: Safã leu o livro diante do rei. Então ele abriu o livro da lei e começou a ler para o rei, tá entendendo? Não sei se o rei era analfabeto ou era preguiçoso, mas o cara leu para ele. 11. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote: vá, consulte o Senhor por mim e pelo povo e todo Judá, porque pelas palavras desse livro, grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. O que o rei ali fez? Ele percebeu que quando eles começaram a ler o livro da lei, ele descobriu que o povo estava fazendo muita coisa errada, inclusive ele. Ou seja, quando eles foram confrontados com os mandamentos, eles perceberam que estavam fazendo coisa errada. E aí na hora veio sobre o rei um arrependimento enorme. E ele falou: tem misericórdia, vai pedir perdão para o Senhor. Então aí o rei Josias, ele vai quebrar todos os altares de Azera, Astarote, Mamon, Dagon, os deuses da época, arranca tudo fora, pede perdão a Deus, para que Deus se agrade de novo deles, está entendendo? Mas olha que interessante, olha o que acontece a partir do verso 14. A partir do verso 14: então o sacerdote Ilquias foi falar com a profetisa Ulda. Não tinha um profeta homem na época, foi falar com uma mulher. Isso já corta aqueles caras que acham que mulher não pode pregar, né? A mulher não pode, mas tinha profetisa, velho, pelo amor. A profetisa, mulher de Salum, tal. E ela chegou e disse assim para o rei, olha no verso 15: assim diz o Senhor Deus de Israel, diz ao homem que me enviou, que os enviou a mim. Esse homem é o rei Josias, que pediu para ir falar com ela. Assim diz o Senhor: trarei desastre sobre esse lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei. Meu Deus, que palavra é essa? O cara se arrepende, pede para pedir perdão para Deus. Quando eles chegam para falar com a profetisa fala: olha, Deus disse que vai destruir esse lugar. Aí o rei fala: mas Deus, mas eu me arrependi. Acontece, gente, que Deus já tinha profetizado a destruição de Israel. Ele não ia voltar atrás. Israel, logo em seguida, ele é dominado pela Babilônia. Porém, olha que interessante o que ela fala pro rei, no verso 19: mas a ti, ó rei Josias, visto que o teu coração se enterneceu, ou seja, se arrependeu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que foi lido sobre este lugar, olha o que acontece, verso 20: eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Olha que interessante, Deus fala para o rei assim: eu me agradei tanto do seu arrependimento, que para que você não veja a destruição desse lugar, ele fala assim na continuação, ó: os teus olhos não verão o mal que eu trarei sobre este lugar. Deus fala para ele: eu vou matar você, para que você não veja a destruição de Israel. Não é estranho? Deus ele aceita o arrependimento do cara, porém ele não vai voltar atrás da ordem que ele tinha dado de destruir a nação. A nação seria destruída pela Babilônia, isso Deus não ia voltar atrás. Mas ele enxergou um arrependimento no coração do rei, e ele sabia o amor que o rei tinha por Israel, era a casa dele. E aí qual é a solução que Deus tem? Ele fala o seguinte: como eu fiquei muito feliz contigo, eu vou te matar. Aí eu já te trago para a glória de uma vez, e os seus olhos não enxergarão o mal que trarei sobre este lugar. Gente, como que eu vou falar que quem está lá enxerga o que está acontecendo aqui, se Deus justamente levou o rei para lá, para o rei não enxergar o que está acontecendo aqui? Você está entendendo, ô lindóia? Olha, só falar, caiu o negócio. Ai, que medo, né? Falou lindóia, o negócio caiu. Como é que é o Guerra nas Estrelas? Seu filho que gosta? Jedi. Vocês entenderam a lógica do negócio aqui? Deus não queria
que o rei visse a destruição da casa dele. Só que a destruição da casa já estava certa, ia acontecer. Então ele virou e falou assim: é o seguinte, você vai morrer para que você não enxergue as coisas que estão acontecendo aqui. Então se Deus fez isso, como que eu posso dizer que lá na glória, o meu irmão, ou o seu parente que você ama, está olhando por você? Ele não está. E eu não estou falando isso para você ficar triste, muito pelo contrário. Só para vocês entenderem, uma vez... aqui em Taubaté veio cantar o Paulo Baruch, vocês conhecem ele, né, o Baruch. E aí o Baruch veio, eu fui lá, foi num show, foi numa lanchonete, eu fui mais pelo hambúrguer do que por ele, porque eu não conhecia ele, mas eu aprendi a amar ele a partir daquele dia, porque enquanto você ouvia ele cantando, você comia um lanche, era uma delícia, chamava Bless Burger, já fechou, enfim. Vocês lembram disso? Lembra do Bless? Faz tempo, hein? Era do pessoal da minha antiga igreja. Aí cheguei lá, o Baruch cantando, aí subiu um pastor e começou a falar que ele estava vivendo o melhor tempo da vida dele. Só que se eu olhava pro cara, o cara era um esqueletinho falando, gente. E eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada com esse homem. Caiu? Tá tudo certo? Falei: tem alguma coisa errada com esse homem, tadinho, ele tá doente. E aí ele virou e falou: eu estou vivendo o melhor momento da minha vida e eu tenho câncer terminal. Aí ficou todo mundo de choque assim, sabe? Aí o pastor da minha igreja antiga, que era o tio Eros, ele olhou esse cara, chamava Edson, e ele na hora se encheu de muito amor pelo Edson. E aí ele chegou e ele foi falar com o Edson, ele quis ficar amigo do Edson. E ele acabou ficando, ele ficou amigão do Edson. O Edson morava em São Paulo, aí o tio Eros, em Santo André na verdade. Aí o tio Eros ia para Santo André, ele tirou férias, pegou 30 dias de férias e foi ficar esses 30 dias com o Edson lá, para acompanhar ele, porque ele estava realmente pronto para ir embora, não tinha mais fisicamente, não tinha mais o que fazer. A metástase já tinha pego o corpo inteiro. E aconteceu uma coisa incrível nesse período. Eles estavam andando pelo shopping e o pastor Edson começou a tremer. E o tio Eros ficou apavorado. Ele falou: o que está acontecendo? Ele falou assim: cara, pode ser que eu veja o Senhor cara a cara hoje. Se ele morresse, né? Pode ser que hoje eu veja o Senhor cara a cara. Aí o tio Eros ficou muito impactado e o Edson ficou muito ruim e foi para o hospital. Aí chegou no hospital, ele estava lá na UTI. E o tio Eros foi para casa e ficou orando, de joelho. Ficou orando pela cura do Edson. E aí ele dormiu orando e ele teve um sonho. Ele sonhou que ele entrou num lugar e tinha como se fosse ali o Paulinho, uma bancada e um cara sentado lá. E ele chegou no cara e tinha um cara lendo uma revista. Aí o Eros chegou, olhou assim, aí o cara virou para ele e falou assim: você que é o Eros? Sim, sou eu. Você que fica orando pela cura do Edson? Sim, sou eu mesmo, Deus vai curar ele? Aí o anjo falou, o anjo a gente entende que é, né? Aí o anjo falou assim para ele: ele está ali dentro, está rolando uma festa por causa dele. Você tem certeza que você quer que eu arranque ele de lá para devolver para aquele corpo doente? Aí o Eros virou e falou assim: não, deixa ele aí, então deixa ele na... E ele acordou e o pastor Edson tinha morrido. Então a gente imagina o quê? Que a pessoa que está na glória, ela olhar para as coisas dessa terra, essa terra caída, essa terra tão cheia de pecado, tão cheia de maldade, e a pessoa diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma maldade minha eu querer que ele veja o que esteja acontecendo com a minha vida, as coisas aqui na terra. Eu quero mais que não veja mesmo, eu quero mais que fique lá na glória curtindo até eu chegar já. Ai, olha por mim, deixa o cara olhar Jesus, pelo amor de Deus, ô Marco, e corta esse cabelo. Vocês estão entendendo as incoerências que a gente tem fixado na nossa mente? Aí eu lembro de uma vez que... mais uma prova. Eu gosto de prova, eu gosto de provar. Lucas capítulo 16. Porque senão o pessoal fala: você está inventando. Não estou inventando não, estou lendo. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, vai contar... Eu vou acelerar, gente, porque o tempo aqui passa, que meu Deus, é muito rápido. No verso 19, começa a contar a história de um cara chamado Lázaro e um homem muito rico. Vocês sabem dessa. Tem gente que diz: é uma parábola. Eu não creio que é. Sabe por quê? Toda parábola Jesus contava, ele não dava nome para as pessoas. Nessa parte ele dá nome aos bois, que no caso era homem, né? Não era boi, mas ele dá nome aos homens. Então eu creio que isso aqui é real, eu creio que é uma história mesmo, isso aconteceu. E a Bíblia, resumindo muito, ela conta que esse rico vivia de forma esbanjada, ele não estava nem aí para Deus, enquanto o pobre,
era uma pessoa humilde e etc. Aí o que aconteceu? Os dois morreram. O anjo levou o rico para o Hades, que é sepultura, e ele levou o Lázaro para o seio de Abraão, para ficar abraçado ali com Abraão. Eu não vou entrar em detalhes disso agora, porque senão demoraria muito. Mas o interessante é o que acontece aqui, quer ver? Verso 23. Estando no Hades, em tormentos, o rico olhou para cima e viu Abraão e Lázaro lá longe. Ou seja, ele viu, eles estão nas regiões pós-morte, tá? Eles não estão na terra. E aí olha o que acontece. Então clamou: Abraão, tem misericórdia de mim, peça para que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua, porque estou atormentado neste calor. E Abraão respondeu: filho, você não percebe que, vou resumir, verso 26, tem um abismo muito grande entre nós? Os que estão aqui não vão até aí, e os que estão aí não vão até aqui. Aí o rico vê que ele está lascado mesmo, ele fala: ixi, então se o cara não consegue vir me ajudar, então pelo menos eu não quero que os meus irmãos venham onde eu estou. Estão entendendo? Os irmãos dele ainda estavam vivos, ele queria dar um jeito de falar com os irmãos. Aí olha o que ele fala: respondeu então o rico a Abraão: ó pai Abraão, então manda o Lázaro de volta para a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, manda ele lá, a fim de que dê testemunho a eles e eles não venham para esse lugar. E disse Abraão: não, eles já têm Moisés e os profetas, ou seja, já tem a Bíblia, que leiam e creiam. Disse o rico: não, Abraão, se algum dos mortos fossem ter com eles, eles iriam se arrepender. Respondeu Abraão: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, nem pouco acreditarão, ainda que algum morto volte à vida. Então o que está acontecendo aqui? Ele está falando: é impossível, não tem como avisar os que estão vivos, não tem como quem está aqui entrar em contato com quem está lá, não tem como quem já morreu. E aqui eu peguei os dois lados, eu peguei um cara condenado e um cara salvo. Nem o salvo e nem o condenado conseguiriam chegar até os vivos, isso é proibido, vocês estão entendendo? Então não tem como chegar. Eu lembro que uma vez eu estava pregando sobre isso, e aí vem sempre o teólogo espertinho, sempre tem, né, Adriano? Você deve pegar muito esses caras, você também. Sempre tem os teólogos: pastor Dani, você diz que não tem como consultar os mortos, mas Saul consultou a necromante e falou com Samuel. Eu sempre espero essa pergunta, porque sempre fazem, né? Para quem não sabe da história, o rei Saul, ele se consultava com o profeta Samuel. O profeta Samuel foi aquele que ungiu Davi, etc. Em determinado momento Samuel morre e Saul fica desesperado. Esse é o grande problema das pessoas que são absolutamente dependentes de algum pastor ou líder. Não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que você tenha eles como líder, claro, mas seja dependente do Espírito Santo de Deus, só. Eu vejo isso porque a quantidade de gente que eu, entre aspas, atendo, né? Gabinete pastoral virtual, se é que isso existe, que está ferida porque foi magoada pelo pastor. Amado, o Itamar ou qualquer outro, entre aspas, mais velho aqui da igreja, a gente é humano, tá? E a chance da gente dar uma mancada com vocês é grandíssima. E é nessa hora que a gente precisa que vocês exerçam a misericórdia. Esperar perfeição de pastor é pedir para se dar mal, não é não, Marcelo? O cara vai pegar a geladeira, não vai pagar, né, etc. Aí vou até tomar uma água para não fofocar. Então Saul, ele está desesperado porque Samuel morreu. E qual é a solução brilhante de Saul? Ele vai atrás de uma feiticeira, de uma necromante, para que a mulher faça um trabalho ali de sangue, uma magia negra, traga Samuel à tona para ele conversar com Samuel. Gente, Saul, um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, um cara que foi ungido para reinar. E olha o que acontece, 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Gente do céu, eu vou ter que aposentar essa Bíblia, infelizmente. Tá dando mais não. Que dó. Essa Bíblia, o meu carro uma vez foi roubado, não sei se vocês sabem dessa. Carlinhos,
eu tinha um estilo amarelo. E roubaram, cara. Aí roubaram, levaram embora pra Pinda, depenaram o carro assim, sabe? E aí colocaram fogo no carro. Jogaram gasolina e puseram fogo. E eu fiquei muito triste porque tava minha carteira, meus documentos e essa Bíblia. Aí, olha que crente, né? Vou fazer Bíblia ungida agora. Porque daí começou a chover, cara. Aí pegou fogo, tipo, 80% do carro pegou fogo. Só o porta-mala não pegou, onde estava a Bíblia. Nossa, meu amuleto de proteção agora. Claro que não, nada a ver. Foi um carinho de Deus, porque ela tem muita coisa anotada, eu não queria perder. 1 Samuel 28. Deixa eu ver. 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. 7. Então disse Saul aos seus servos: busquem para mim uma necromante, para que eu vá até ela e a consulte. Disseram os seus servos: lá na cidade de Endeor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou com outras roupas, foi ele e mais 2 homens, e chegaram à noite para conversar com a mulher. E Saul lhe disse: peço, me adivinhe pela necromancia, faça subir até mim aquele que eu disser. E a mulher disse: certamente bem sabes o que fez Saul. Saul matou todos os necromantes e adivinhos. Por que você está querendo armar um laço na minha vida? Por que você quer me fazer morrer? Então jurou Saul pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sobrevirá por isso. Então disse a mulher a ele: quem te farei subir? Respondeu ele: Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em voz alta. Então Saul perguntou: por que você me enganaste? Você é Saul. Respondeu o rei: não tenha medo, não tenha medo. O que você está vendo? Disse a mulher: vejo como um Deus que sobe da terra. Então perguntou Saul: como que ele é? Qual é a sua aparência? E disse ela: vem subindo como um homem velho, um ancião, envolto numa capa. Então Saul entendeu: é Samuel. Inclinou o rosto em terra e se prostrou. Disse então Samuel a Saul: por que você me perturba, me fazendo subir? Disse Saul: estou muito angustiado. Os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim. Já não me responde, nem por intermédio de profetas, nem no meio de sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então Samuel disse: por que perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou e é o seu inimigo? O Senhor fez para contigo como por meu intermédio, e te disse: rasgou o reino da tua mão e te deu a Davi, pois não ouviste a voz do Senhor. Só vou terminar aqui. Por isso o Senhor entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e os teus filhos estarão comigo, você morrerá. Muita gente acha que é Samuel aqui, só que não foi Samuel coisa nenhuma. Isso aqui era um demônio disfarçado. Não era Samuel que subiu para falar com ele. E eu vou te provar. Primeira prova de que não era Samuel. Quem era Samuel em vida? O que era? Adriano, quem era Samuel em vida? Profeta. Samuel era um profeta. Olha o que a Bíblia diz. Primeira coisa em verso 6. Não respondeu o Senhor a Saul, nem em sonhos, nem em Urim, que era uma sorte, o que não importa hoje, e nem por profetas. Se Deus não respondeu através de nenhum profeta, por que ele diria através de Samuel? Primeira prova de que não era Samuel ali. Segunda prova, essa mulher é uma safada sem vergonha. Como é que fala uma pessoa que é trambiqueira? Embusteira. Olha, palavra chique, porque safada pode escandalizar, perdão. Era uma embusteira, uma enganadora. Por quê? Se ela era uma adivinha mesmo, ela não ia perguntar para Saul: quem você quer que suba? Ele já deu a dica: Samuel. Ele quer Samuel. Porque o diabo ele não tem o poder de ler a mente. Então ele precisava de informações para enganar Saul. Primeira informação ele já deu: quem você quer? Samuel. Samuel que ele quer. Segunda informação, olha aqui. Perguntou o rei, verso 13: o que você vê? Disse ela: um Deus que sobe da terra. Ou seja, Saul mesmo não estava vendo nada. Quem que estava vendo? Era só ela.
Então, primeira mentira, Deus não falava através de profetas, então ele não falaria através de Samuel. Segundo, ela nem sabia quem ele queria que chamasse. Ele disse, eu quero Samuel. Ela falou, opa, é Samuel. Terceira mentira, ele nem viu quem que era. Quem que você está vendo? Ah, eu estou vendo um senhor. Aí ele na hora, é Samuel. O que ele falasse, ela diria ali que era Samuel. O que você está vendo? Ah, eu estou vendo um homem, é Samuel. O que você está vendo? Ah, estou vendo um cara estranho, é Samuel. Era tão desespero que qualquer coisa que ela falasse era Samuel. Outra coisa que é pior ainda, olha aqui, no verso, deixa eu achar, 19. Amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Algum profeta do Senhor alguma vez profetizou mentira? Não. E Saul não morreu no outro dia. Saul demorou ainda mais muito tempo para morrer. Então Samuel mentiu. Samuel não era Samuel coisa nenhuma. Resumindo tudo, Samuel é uma enganadora e aquele era um capeta disfarçado. E Saul, igual um idiota, caiu na armadilha. Eu vi uma vez o pessoal do Pânico na TV, essa eu chorei de rir. O Pânico na TV chegou para uma mulher que dizia que falava com os mortos. Aí eles pegaram uma foto de uma mulher e disfarçou um cara, o Marcelo. Disfarçou um cara lá, pegou a foto de uma mulher, chegou para a moça e falou assim, eu precisava muito saber o que ela vai falar comigo, é a minha mãe que morreu. Aí a mulher lá, ela está dizendo isso e aquilo. Aí eles rachando de rir, a mulher estava viva dentro do carro, dando risada lá, a mulher não estava morta, coisa nenhuma. Aí você vai virar e falar assim, igual eu já vi falando, Dani, mas eu tenho um parente que já viu morto e disse que viu o pai, disse que viu a mãe. Eu tenho um tio que disse que viu a avó. Eu estou falando isso porque eu tenho parentes que dizem que já viram pessoas que morreram. Como que eu explico isso? Paulão, você com certeza chega lá no seu serviço, está lá apertando lá o motor, aí chega um cara e fala para você, nossa cara, hoje eu vi a minha avó que morreu. É comum, né? Comum isso. Tem uma explicação, gente. Eu quero que vocês abram junto comigo 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Segundo livro dos Coríntios capítulo 11. Diz assim: verso 13. Todo esse capítulo, do capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo está falando sobre os falsos apóstolos. Pessoas que realizam milagres, mas que eles não são de Deus. Só um conselho para vocês. Jesus ele fala em Mateus 7, Mateus 7, 22, é isso. Ele diz que muitos chegarão naquele dia e vão falar assim para ele, Senhor, mas no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome eu fiz milagres e maravilhas. E o Senhor vai falar para eles, eu nunca tive intimidade com vocês. Não seja aquele tipo de crente que acredita em todo tipo de milagre que você vê como se fosse de Deus. Nem todo milagre é de Deus, Satanás ele engana. A pergunta é, Dani, como é que eu sei então que aquele milagre é de Deus ou não? Você vai ter que fazer 3 testes. Primeiro teste, você tem que ver se a pessoa que recebeu o milagre, se na vida dela aconteceu arrependimento e mudança. Ai. Primeiro sinal, é igual quando você vai naquela pregação que tem o mover, sabe aquela pregação que, meu Deus, como é que o pessoal fala? O céu desceu. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eita, culto gostoso, rapaz. Só que aí tem pessoas que saem de lá, no outro dia está do mesmo jeito. Do mesmo Marcelo, foi só puro emocional, pura histeria coletiva. Eu não estou falando que o problema é do momento, não. O problema é que tem pessoas que ali realmente recebem a Deus e transformam a vida, e tem gente que sai do mesmo jeito. Primeiro sinal de qualquer milagre ou maravilha, tem que ter transformação de vida, senão é perda de tempo e é show. E Deus não é um Deus de shows. Deus não está nem aí para show, Ele está aí para salvar a sua alma e a minha. Segundo ponto, o milagre tem que levar glória a Deus. Ai de mim, o dia que eu vier aqui orar e alguém ser curado e eu chegar e falar, Lucão, você viu que eu curei aquela pessoa. Sejam o primeiro a virar para a pessoa, vocês, e falam, não foi você, é o Espírito Santo que habita em você e a glória é dele.
Não roube a glória que é de Deus. E o terceiro sinal tem que trazer Jesus como o autor da salvação. Eu conheço muita gente que faz milagres. Eu estou te falando de milagres evidentes. Eu poderia contar uma história, mas não vai dar tempo. Onde a pessoa fazia milagres, mas ela dizia que para ser salva, não necessariamente precisava de Jesus. Então era uma pessoa que trazia milagres, mas não dava para Jesus a condição de ser o único Salvador. E Paulo está falando sobre isso aqui, que não acredite em falsos milagres, falsos profetas, tal. E olha o que ele diz no verso 14: e não é de se admirar, pois o próprio diabo, Satanás, se transforma até em um anjo de luz. Se Satanás tem o poder de se disfarçar e aparecer como um anjo de luz, é a coisa mais fácil do mundo que ele apareça como uma pessoa que morreu para enganar, se possível, até aqueles que creem. Então nós vimos que Deus não se agrada de consulta aos mortos. Nós vimos que quem está lá não enxerga o que está acontecendo aqui. Nós vimos que não é possível enxergar de fato quem morreu. É uma falsidade do inferno. E último ponto: não existe nenhuma possibilidade bíblica de se defender que uma pessoa pode reencarnar mais de uma vez nessa terra. Isso não existe. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo então o juízo. Veja bem, a Bíblia não diz que o homem vai morrer, nascer de novo, depois nasce de novo, depois volta, às vezes em pedra, às vezes em macaco, às vezes em cachorro. Deve ser por isso que eu nasci de hipopótamo, não sei, velho, de novo. É o direito de morrer uma só vez. Logo em seguida da morte vem o quê? Juízo. E juízo é céu ou inferno. Mateus 25, 46. E uns serão ressuscitados para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Não existe a menor possibilidade bíblica de existir reencarnação. Gente, você não tem mais uma vida para tentar ser salvo. É só agora e não tem mais nenhuma outra chance. Eu lembro que eu estava na faculdade, está terminando já. Eu estava na faculdade e eu tive um professor que ele chegou para mim e ele fez uma prova, né? E as perguntas dele, a matéria dele era relacionamento interpessoal. Eu fiz administração e era uma matéria, acho que era do segundo ano. E as perguntas dele eram assim, por exemplo: você pegou um colega roubando, o que você faria e por quê? Não tem muito uma resposta certa, né? Mas ele queria ver a sua argumentação. E eu respondi: Marcelo, todas as questões eu faria tal coisa de acordo com Romanos 6. Eu faria isso de acordo com Mateus 18. Eu só fiz isso. Todas as minhas respostas eu baseei com texto. Ele me deu 0, velho. Não, porque você não pode usar um livro antigo, que não sei o quê. Eu falei: o livro antigo, o que ele usa de administração tem 100 anos, ele quer falar de livro antigo, né? Aí eu fui lá na reitora, falei: é um absurdo, porque não sei o que. Ela veio e brigou, ele não teve outra chance, ele me deu 10. Mas eu passei a ser o demônio da vida dele, né? Ele queria ver o corintiano roubando a carteira dele, mas não queria ver eu. E aí um dia, sabe o que ele fazia? Ele chegava para mim, Marcelo, ele chegava do meu lado: e aí, pastorzinho? E aí, pastorzinho? E eu: e aí, tudo bom? Paz do Senhor. Aí ele virava: olha aquela menina, nossa, que gostosa, hein? Olha aquela lá. Ele ficava querendo me provocar, cara. Demoninho mesmo. E aí foi interessante que num dia na aula, esse professor, e ele era um líder de um centro que ensinava o kardecismo, né? E ele chegou um dia para me provocar na aula, e ele virou e falou assim: eu não acredito nessas coisas que o Daniel fala aí de Apocalipse. Para mim, eu gosto de alguns textos na Bíblia, eu gosto de João. Eu falei: professor, primeiro que quem escreveu Apocalipse foi o João. Aí ele olhou assim, aí ele falou assim: não, mas eu não acredito, não sei o que. Eu falei: então eu vou fazer uma pergunta, se o senhor responder, eu vou na onde o senhor ensina e eu vou começar a aprender com você. Cara, a sala ficou tipo assim: nossa, vamos ver o que ele vai falar. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei: professor, de acordo com o que você me ensina, se eu morrer, e eu vou para onde? Ele falou: você vai para uma próxima encarnação, numa outra dimensão. Eu falei: ok, mas qual é o limite? Aí ele falou assim: se você reencarnar muitas vezes
em muitas boas atitudes, você chega ao nível de Jesus. Então Jesus é o mais alto. Ele falou, é o mais alto. Eu falei, então para eu chegar onde Jesus está, eu tenho que ser muito bom, muitas vidas, muito bom. Ele falou, sim. Eu falei, então Jesus mente? Ele falou, claro que não. Eu falei, então se para eu estar com Jesus eu tenho que ir muitas vezes, e eu tenho que ser a pessoa mais santa do mundo para chegar no nível dele, né? E Jesus não mente? Como que ele promete para o bandido que hoje mesmo estaria com ele no paraíso? Aí ele falou assim, vou ter que estudar para te responder essa. Aí a galera, então você vê que não tem muita lógica. Não tem muita lógica a reencarnação em si só. Aí vem uma outra pergunta. Ô Dani, ok, já aprendi que eu não posso consultar os mortos, que o Senhor não se agrada. Já aprendi que quem está lá não enxerga o que está acontecendo aqui. Já aprendi que não é possível eu ver quem morreu. Já aprendi que não existe reencarnação. Mas Dani, eu posso orar para Deus salvar quem morreu? Não tem muita gente que faz isso? A pessoa morre, você vai orar para convencer a Deus a salvar a pessoa. Eu não consigo entender esse raciocínio. O cara morre, aí Deus olha, porque automaticamente vem um juízo, está condenado. Senhor, pelo amor de Deus, era uma pessoa tão boa. Aí Deus na glória, você tem razão, eu me enganei, vou mudar o destino dele. Tiago capítulo 4 verso 12, só há um legislador e um juiz, que é Deus. Quando você tenta orar para Deus, para pedir para Deus mudar o destino de alguém que já morreu, é você querendo se colocar como um juiz mais capaz de julgamento do que o próprio Senhor. Então não é agradável a Deus que nós oremos depois que alguém morreu para pedir o destino daquela alma. Gente, a chance é agora. Nós temos que pregar, é agora. Nós temos que crer no Senhor Jesus, é agora. Nós temos que fazer todo o possível para viver uma vida santa, para que as pessoas olhem Jesus em nós agora, porque depois que morrer não dá mais tempo, porque a Bíblia diz, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo então o juízo, e não dá mais. Para terminar, Deus não se agrada da consulta aos mortos. Quem morreu não está vendo o que acontece aqui. Quem morreu, você não vai conseguir enxergar a pessoa aqui. Qual era o outro que eu tinha falado, Maio? Esqueci. Orar para quem está morto não vale, mas eu pulei um. E eles não... É isso aí. Amanda, já você vai estar pregando aqui. Agora, eu comecei falando que o Senhor, Ele não toma o culpado por inocente. E infelizmente eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram alguma dessas coisas. Eu sei que a cruz de Jesus perdoa, isso eu tenho certeza. Eu creio que em Jesus Cristo nós somos feitos novas criaturas. Creio que a cruz matou o velho homem e nós fomos feitos pessoas santas e irrepreensíveis. Eu creio nisso. Mas eu queria orar pedindo perdão. Porque pode ser que alguns aqui ainda estejam vivendo isso. Pode ser que alguns aqui ainda estejam, antes de dormir, Senhor, abençoa minha família, e mamãe, olhe por mim, papai, olhe por mim, pelo amor de Deus. Isso desagrada total a Deus. Então vamos orar, gente. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque já deu meu tempo aqui. Não nessa terra, não vou morrer hoje, Carlinhos. Deu tempo aqui do tempo. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela palavra, Pai. Quero te agradecer pelas escrituras, Pai. Tenho certeza, Pai, que infelizmente muitos estarão ofendidos por essa palavra. Eu peço perdão, mas é a verdade, Pai. Eu não posso mentir. Eu não posso mudar a palavra, eu não tenho esse direito. As escrituras são claras, Pai, e eu te agradeço por elas, porque a Bíblia é o nosso guia de caminhada, a Bíblia é o nosso norte. Nós devemos andar de acordo com o que Deus diz, e não com o que as pessoas dizem ou o que eu acho, Pai. Senhor, eu quero te pedir perdão pelas pessoas que estão aqui no culto, Pai, pelas pessoas que estão assistindo na internet, Pai, essas pessoas que por ignorância fizeram isso, ou por ignorância ainda fazem, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. A sua palavra diz em Atos no capítulo 17, que o Senhor não quer levar em conta o tempo de ignorância, mas que as pessoas se arrependam,
Então hoje, Pai, eu peço perdão, Senhor. Perdão quando nós cometemos algumas dessas coisas que te desagradam, Pai. Perdão quando por algum motivo nós tiramos a nossa fé do Espírito Santo de Deus, que é pleno, absolutamente pleno. Senhor, se eu tenho o Espírito em mim, eu não preciso de mais ninguém. Se eu tenho a presença do Espírito Santo em mim, eu não preciso de mais nenhuma ajuda. Eu já tenho o Todo-Poderoso habitando em mim, e é nele que nós temos que investir. É em Jesus que nós temos que focar. É somente na pessoa de Jesus que nós temos que adorar e nos envolver e aprender dele, para andar como ele e crer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é plenamente poderoso, assim como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, ele é perfeitamente poderoso para nos salvar e vive a interceder por nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, porque no mundo de tantas cegueiras religiosas, Pai, no mundo de tantas vozes, de tantos ensinamentos, ainda existem pessoas que creem na sua pura palavra, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu não sei porquê, eu não fiz nada para merecer, eu não tenho nada para te oferecer, Pai, mas o Senhor me chamou para aprender da sua pura palavra e andar em santidade. Obrigado, Jesus. Que em nome de Jesus nós nunca nos apartemos dos seus santos mandamentos, Pai. Te amo, meu Deus, de todo o meu coração, e eu amo essa igreja também. Até o Paulão, até o Lucas, o Adriano não tanto. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Deus. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tira aqui? Pode deixar? Obrigado, pastor. Aleluia, bem forte. Aleluia. Quero conhecer Jesus.